Oi, pessoal, aqui quem fala é Gabriela, professora de Geografia. Essa é a nossa segunda aula de Geologia e ela é sobre dinâmica interna da Terra e tectônica de placas. Para entender a dinâmica interna da Terra, a gente tem que lembrar da estrutura da Terra, que era dividida em camadas e cada camada tem sua característica específica. Nessa aula, a gente vai focar mais no manto, porque no manto é onde tem o magma, que é uma mistura de rochas fundidas, que é um material fluido. Esse material que é responsável pela movimentação no interior da Terra. Esse material sofre um processo que chama movimento de convecção ou células de convecção. Esse processo constitui em soerguimento e resfriamento do magma. A parte mais externa do manto ela é mais fria, então quando o magma ascende, ele resfria e ele fica mais denso. Então o que acontece é, ele desce. Só que quando ele desce, ele aquece e fica menos denso. Então ele sobe de novo e resfria de novo. Então, esse é um movimento cíclico. Essa imagem representa o movimento de convecção. Nela, a gente pode ver a crosta terrestre na parte mais externa do desenho e tem as setinhas que indicam a direção em que as placas tectônicas estão indo. Depois tem o manto. No manto tem outras setinhas que indicam qual é o sentido da célula de convecção, ou seja, qual é o sentido do movimento do magma dentro do manto. E a gente pode ver que as setinhas das placas, elas correspondem às setinhas do manto. Isso significa que a movimentação do manto é o que causa a movimentação das placas. O magma faz uma pressão gigantesca na crosta terrestre para ele conseguir ser expelido, ou seja, para ele conseguir sair do manto e chegar até a crosta. E caso as condições sejam favoráveis para isso, realmente acontece. A gente tem duas situações, o vulcanismo e o plutonismo. O vulcanismo ele acontece em pontos de contato entre placas onde a crosta terrestre é menos estável. Aí acontece a formação de vulcões. Os vulcões são formados em aberturas feitas na crosta, só que se essa abertura não for grande o suficiente para formar um vulcão, então a lava é expelida por fissuras, que são pequenos cortes dentro dessa placa. Os vulcões eles podem estar ativos, adormecidos ou extintos. Os vulcões ativos eles são aqueles vulcões que entraram em erupção há pouco tempo e podem entrar de novo. Os vulcões adormecidos eles entraram em erupção há muito tempo e tem pouca probabilidade deles entrarem de novo. Os vulcões extintos, eles entraram em erupção muito tempo atrás, há milhares de anos, e a probabilidade de entrarem de novo é quase zero. A erupção pode acontecer de três formas. A primeira é a forma efusiva, que significa que o magma é fluido e ele se espalha no exterior do vulcão, ou seja, quando ele sai, ele consegue descer pelos lados do vulcão e pode gerar até rios de lava. A segunda é explosiva, que é quando o magma é mais viscoso e ele solidifica dentro do vulcão. Então ele forma uma parede que aprisiona os gases. E os gases eles são expelidos o tempo todo pelo vulcão. Então, quando eles atingem o máximo deles, ocorre a explosão. Isso por causa do aprisionamento deles. E a última é a mista, quando tem tanto a explosão quanto o derramamento de lava. Outra forma para o magma conseguir sair do manto é o plutonismo. O plutonismo é um fenômeno que ocorre nas bases da crosta terrestre quando o magma não consegue romper essa crosta, então ele fica preso ali. Isso acontece principalmente por causa da viscosidade do magma, ou seja, a pressão pode ser o suficiente, mas como ele é muito viscoso, muito grudento, ele não consegue sair. Mas a ocorrência de vulcões não acontece só no ponto de contato entre placas. Ele pode acontecer também no meio das placas tectônicas, por meio do que a gente chama de hotspots ou pontos quentes. Esses hotspots são pontos de anomalia termal na superfície da Terra, ou seja, são bolsões de magma que ficam entre o manto e a crosta oceânica ou a crosta continental. Mas esse magma ele consegue ser expelido através dos vulcões, ou seja, ele cria novos vulcões. Só que, lembrando que a crosta terrestre ela é composta pelas placas tectônicas, e as placas tectônicas são móveis, então elas estão sempre em movimento. Só que os bolsões de magma eles são estáticos, então eles estão sempre no mesmo lugar.
Então, quando a placa se mexe, o vulcão que tinha o magma embaixo, ele não tem mais. Então, ele é um vulcão extinto. E aquele bolsão de magma cria um novo vulcão. Com esse processo, a gente consegue identificar a direção, o sentido e a velocidade que as placas estão se movimentando. Claro que demora milhões de anos para a gente conseguir perceber isso, mas a gente vê hoje exemplos disso, como por exemplo o Havaí, que é uma linha em que houve a movimentação da placa e foi criando novos vulcões. Na aula passada, a gente definiu o que são placas tectônicas, que são estruturas semirrígidas que compõem a crosta terrestre. Nessa aula, a gente vai falar sobre os movimentos que elas fazem, ou seja, a tectônica de placas. Para isso, a gente precisa entender primeiro que as placas estão em um estado de equilíbrio gravitacional entre a crosta e o manto. Isso a gente chama de princípio de isostasia. Mas esse equilíbrio pode mudar de acordo com o movimento de convecção do magma, que é o que a gente acabou de ver. Quando o magma sofre a convecção, ele acaba movimentando as placas também. E toda vez que as placas são movimentadas, elas causam algum tipo de abalo sísmico. Só que as placas estão em contato uma com a outra. Então, toda vez que tem um movimento de convecção do magma e ele influencia nas placas, as placas sofrem algum tipo de movimento entre si. Isso vai depender dos limites, ou seja, das bordas dessas placas, porque pode acontecer um movimento divergente, de separação, convergente, de encontro, ou transformante, que é horizontal. E dependendo desses limites, as placas podem ainda sofrer um outro tipo de movimento, que é ou o orogênese ou a epirogênese. O movimento de orogênese acontece geralmente em terrenos geologicamente mais recentes, e ele ocorre por causa do movimento tectônico horizontal, ou seja, duas placas se encontram e uma delas começa a ser comprimida. Então aí a gente tem um dobramento nessa placa. E esse dobramento leva geralmente à constituição de cadeias montanhosas e dobramentos de relevo. Já a epirogênese, ela acontece em terrenos geológicos mais antigos. E ele vem do movimento tectônico vertical e ele não provoca falhas. Então, se a placa sobe, só a placa em si, a gente chama isso de soerguimento. Se a placa desce, a gente chama isso de subsidência. Vamos então para os limites das placas. O primeiro limite é o limite divergente, que é a separação das placas, ou seja, o afastamento. As placas se movem em sentidos opostos. Só que quando elas se movem, elas deixam um espaço entre elas, e esse espaço ele é preenchido por magma e ele acaba sendo resfriado depois do magma. Quando isso acontece no oceano, geralmente é criada uma cadeia meso-oceânica, como a cadeia mesoatlântica, que fica entre a costa da América do Sul e a costa da África. Mas isso pode acontecer também dentro de uma mesma placa onde tenha falhas, ou seja, uma falha é levada para um lado e a outra para outro lado. Isso é uma coisa que a gente chama de rift. Um rift que a gente pode ver hoje é o do Chifre da África. Lá tem uma falha dentro da própria placa que está fazendo ela se afastar. O segundo limite é o limite transformante. Nele só tem o movimento horizontal das placas, então não tem a criação e nem destruição de placa e nem da crosta terrestre. E o espaço entre as placas que se movimenta a gente chama de falha transformante. As regiões onde ficam essas falhas são geralmente conhecidas como lugares de muita instabilidade sísmica, então lá sempre tem algum abalo sísmico, que é, por exemplo, o caso mais famoso que a gente pode conhecer, que é de San Andreas. O terceiro limite é o limite convergente. Ele acontece quando tem um encontro ou choque de duas placas tectônicas. Só que esse limite convergente, ele acontece de três maneiras diferentes. A primeira maneira é quando essas duas placas são placas oceânicas. Nesse caso, a placa de maior densidade mergulha debaixo da outra. E a parte que está mergulhada a gente chama de zona de subducção, porque depois de vários anos, milhares de anos, esse material já não vai existir mais, porque ele vai ter sido fundido. O segundo tipo de limite convergente é o limite convergente entre placas continentais.
As placas continentais, elas são mais antigas do que as placas oceânicas, então elas são mais frágeis. E nesse caso, o que acontece é, uma placa começa a subir por cima da outra. Isso a gente chama de zona de obducção. E nessa zona, a placa que está por cima começa a ser comprimida, então ela começa a formar cadeias montanhosas. Um exemplo de cadeia montanhosa que foi formada desse jeito é o Himalaia. O terceiro caso de limite convergente é o que acontece entre uma placa oceânica e uma placa continental. A placa oceânica sofre subducção e a placa continental começa a se deformar dentro dela mesma. E juntando essa deformação com a subducção da outra placa, começam a surgir falhas nas placas, e isso abre espaço para o magma sair. Então, lá tem atividade vulcânica. Essa atividade vulcânica acontece geralmente no meio de cadeias montanhosas que são formadas com o dobramento dessa própria placa. Um exemplo que a gente tem disso é a Cordilheira dos Andes. Uma coisa que a gente sabe é que toda vez que as placas se movimentam, tem um abalo sísmico, seja a movimentação por causa do choque, do afastamento ou acomodação das placas. Caso seja comprovado que realmente esse abalo foi causado pela movimentação das placas, a gente chama isso de um sismo tectônico. Caso esse sismo aconteça por causa do expelimento de magma por um vulcão, a gente chama isso de sismo vulcânico. E duas coisas que a gente precisa saber sobre os abalos sísmicos são o que é hipocentro, o que é epicentro. O hipocentro é o local dentro da Terra onde se origina a onda sísmica, e o epicentro é o local na superfície onde é sentido o tremor. Geralmente é imediatamente acima do hipocentro. E esse tremor, ele é medido numa escala que a gente chama de escala Richter. Essa escala vai de 1 ao infinito e se baseia em um princípio logaritmo, ou seja, um tremor de nível 5, ele é 10 vezes mais forte do que um tremor de nível 4. E mesmo sendo até o infinito essa escala, o tremor mais violento já sentido na Terra foi no Chile, em 1960, que foi de 9,5 graus. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.